Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Igor Norato, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Honoratos Cash. E hoje estou aqui com um episódio um pouco diferente dos outros que nós já tivemos aqui no nosso podcast, aqui no Honoratos Cash. Nós sabemos que aqui é um podcast cristão, nós trazemos todas as coisas que abrangem essa área de cristão. Já falei aqui sobre devocional, falei alguns passos para adoração, mas também eu quero falar sobre outras coisas, mas que também estão nesse lado, nesse ramo no cristão. Então são coisas que também podem edificar a sua vida da mesma forma que edificou a minha. Hoje eu quero falar sobre alguns filmes cristãos que mudaram a minha vida. É bom nós sabermos disso porque hoje nós estamos com nessa remessa muito grande de filmes e de séries. Muitas pessoas são apaixonadas por filmes, por séries, e nós acabamos assistindo qualquer coisa que tem por aí. Mas a gente poderia usar esse tempo precioso, esse tempo que a gente perde assistindo um filme ou uma série, a gente pode estar assistindo também alguma coisa que edifica as nossas vidas, alguma coisa que toque as nossas vidas. E é por isso que eu acredito que vai ser algo bom para vocês aqui nesse nosso podcast, porque também será algo que vai ajudar vocês a crescer na sua fé. Eu trouxe aqui alguns filmes cristãos que eles mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de enxergar o Evangelho, mudaram a minha forma de seguir Jesus, de conhecê-lo ainda mais. Isso são ferramentas boas. E esses filmes eles estão disponíveis no YouTube e também você pode achar disponível na Netflix, na Amazon Prime, em todas as plataformas digitais. Você consegue assistir, consegue achar facinho, facinho. Então, são filmes que estão aí livres para nós podemos encontrar, e são livros que vão nos ajudar bastante na caminhada. Então, o primeiro filme que eu trouxe aqui foi o filme Até o Último Homem. Esse filme, Até o Último Homem, ele conta a história de um soldado que ele é adventista, um cristão, ele é adventista, e ele quer entrar para a guerra. Esse filme ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E esse soldado ele quer entrar para o exército, só que as pessoas não querem que ele entre por ele ser adventista. Tem toda essa coisa de não poder ir no sábado, não poder fazer nada no sábado, e também porque ele queria entrar no exército, mas ele não queria usar arma. Eu achei isso bem impactante quando eu estava assistindo, porque um soldado sem arma, ele é um pouco, vamos dizer assim, não que seja inútil, mas que é diferente. Um soldado que não quer usar armas. Então ele vai passando por todo um processo dentro do exército, quando ele consegue entrar. Ele passa por todo um processo, as pessoas riem dele, as pessoas tentam fazer o máximo para ele desistir, e ele não desiste porque é isso que ele quer ajudar na guerra. E eu achei isso também, essa parte eu peguei para mim, como se Deus quisesse me falar que as pessoas vão querer rir de mim, as pessoas vão falar que eu sou louco, as pessoas vão tentar me tirar do meu propósito, vão tentar me tirar da presença de Deus, mas eu tenho que continuar. Eu tenho que batalhar porque Deus ele me colocou ali. Deus colocou você para estar à frente do ministério que você está, para estar à frente do que você exerce, porque Deus queria que você estivesse ali. Então a gente tem que dar o nosso melhor. Não podemos olhar para as pessoas, não podemos ligar para a opinião das pessoas, nem olhar para o lado, porque nós temos apenas um caminho. O nosso alvo é Cristo. E eu achei isso bem impactante nessa parte do filme por conta disso, porque o alvo dele, ele queria estar naquela guerra. As pessoas faziam de tudo para tirar ele dali, mas ele não queria, ele queria ir de todo jeito e ele dava o seu melhor. Ele apanhava, e as pessoas xingavam ele, mas ele continuava firme e forte no propósito dele, que era ir para aquela guerra. E ele ajudou bastante. E outro ponto nesse filme também que eu achei muito, muito forte foi na parte do final, quando todo o seu batalhão sai, fica numa parte embaixo de uma colina, ele sobe, ele começa a resgatar as pessoas que estavam feridas no chão, foram feridas durante a guerra. Ele estava lá, eles foram feridos, e ele começa a resgatar essas pessoas. Ele faz uma espécie de uma corda lá, que ele consegue descer com os corpos, ele consegue mandar para baixo os corpos que são de pessoas que estão feridas.
E ele começa, toda vez ele vai subindo e ele vai dizendo: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E toda vez que ele sobe, ele diz isso: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E ele salvou várias pessoas. Tanto é que esse filme ele é baseado numa história real. E esse soldado, que é Desmond, se eu não me engano o nome dele, Desmond Ross, um negócio assim, ele ganhou um prêmio também. Ele foi coroado, ganhou um prêmio pela sua bravura. E eu achei isso muito impactante quando ele falava: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Eu levei isso como se fosse um chamado para o evangelismo. Porque nós podemos levar para esse lado um chamado do evangelismo. Você dizer: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Todos os dias você dizer as suas orações: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Tem tanta gente lá fora que está precisando da palavra de Deus. Tantas pessoas perdidas que não conhecem o amor de Jesus, não conhecem o verdadeiro amor de Jesus, conhecem apenas a religião, mas não sabe quem é Jesus, não conhece o Evangelho. Então nós temos que orar todos os dias ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Eu preciso salvar mais uma alma. Eu preciso fazer que alguém te conheça de verdade, não a religião, não o que as pessoas dizem, mas te conhecer mesmo de verdade, de face a face. E eu achei isso muito impactante nessa parte do filme. Outro filme também que mudou a minha vida e a minha forma de enxergar o Evangelho é esse filme Em Defesa de Cristo. Ele é um filme que ele não é muito conhecido, eu acredito que ele não é muito conhecido, ele não teve muita repercussão aqui no Brasil. Eu acredito que lá fora, nos Estados Unidos, ali, principalmente nos Estados Unidos, né, que é onde aconteceu, ele deve ter tido uma repercussão ainda maior do que aqui. Mas ele é um filme muito bom, ele conta a jornada de um ateu até a fé cristã. É um jornalista que a esposa dele, ela aceita Jesus como seu salvador, ela se torna cristã. Só que esse jornalista, ele é ateu, ele não acredita em Deus. E eles começam a ter algumas brigas no casamento deles, eles começam a ter algumas confusões, porque ela quer falar sobre a sua fé, quer falar para ele o que foi que ela sentiu Deus, sentiu a presença de Deus na igreja, que foi algo que ela nunca tinha sentido na vida dela, e ele ficava apenas dizendo que ela estava ficando louca, e aquilo foi começando a criar conflitos na casa deles. Então, esse jornalista ele vai atrás de tentar descobrir se a crucificação de Cristo foi real ou não foi. Porque ele queria de todo jeito provar para ela que Deus não existia. E ele vai conversar com um amigo dele, jornalista, e esse amigo dele diz que se ele quer fazer alguma coisa para dizer que Deus não existe, que Jesus realmente não é o Filho de Deus, ele deveria procurar evidências sobre aquilo que fundamenta a nossa fé em Cristo, que é a ressurreição. Então o filme é basicamente isso, ele indo atrás de evidências de que Jesus realmente ressuscitou. Então essa jornada, ela aconteceu de verdade, é um filme baseado numa história real, e ele vai atrás de médico para saber se Jesus estaria vivo se Jesus realmente teria morrido numa crucificação antes de transpassarem Jesus, se ele realmente tinha morrido, se ele não tinha apenas desmaiado, levaram ele para uma tumba e ele saiu, se pessoas realmente se pessoas não tiveram histeria coletiva e viram Jesus depois de morto. E tudo isso ele vai sendo contado ao longo do filme, e a gente vai se impactando com as evidências de que você precisa ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que fé para acreditar que Deus existe. E eu achei isso muito impactante. Enquanto isso, vai rolando aquela trama da esposa dele, conhecendo mais de Cristo, crescendo na fé, se batizando, e ele tendo aquela confusão na sua mente, porque ele está tentando descobrir se ele está tentando provar que Deus não existe, mas ele não está conseguindo fazer isso. E vai acontecendo aquela confusão na mente dele, e a gente começa a ver aquela transformação que o Espírito Santo começa a fazer em sua vida quando você apenas tem um questionamento. Será que Deus realmente existe ou ele não existe? E Deus começa a se revelar para você, começa a mostrar para você que ele realmente existe. E ele faz toda aquela reviravolta, toda aquela bagunça toda na casa, para depois, no fim, ele aparecer e mostrar para você que ele é real. Esse filme ele mudou a minha maneira de ver, porque ele é um filme que ele aumenta a sua fé, porque ele tem evidências.
Nós temos fé em Deus, nós acreditamos que Deus existe, nós acreditamos e confiamos no sacrifício de Jesus, mas sempre é bom essas coisas. Sempre é bom uma evidência, né, para aumentar ainda mais a sua fé, fundamentar ainda mais a sua fé em Jesus. E esse filme ele fala muito sobre isso e eu acho maravilhoso isso. O outro filme que eu notei aqui é o filme O Céu é de Verdade. Ele já é um filme com uma repercussão bem maior do que o anterior. Ele tem uma repercussão muito grande, que foi também baseado em uma história real. Todos aqui que eu estou mencionando foram baseados em histórias reais. E isso é algo muito bom. Filmes que são baseados em histórias reais, porque nós vemos que Deus ele realmente age em todo canto, não só aqui. Nós vemos que Deus ele é onipresente, que ele é onipotente, porque isso acontece em várias coisas. Enquanto Deus age na China, Deus age nos Estados Unidos, Deus age aqui no Brasil, Deus age em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu acho isso magnífico. E esses filmes que são baseados em histórias reais, eles servem ainda mais para nos mostrar isso, que Deus ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E esse filme ele conta a história do Carlton Burton, se eu não estou enganado o nome dele, porque já faz um tempo que eu assisti esse filme. Esse menino, ele é filho de pastor e esse menino ele tem uma apendicite, se eu não me engano, é uma apendicite que ele tem. E quando ele tem essa apendicite, ele fica em estado de entre a vida e a morte. Ele é encaminhado às pressas para uma sala de cirurgia, para a UTI, para poder fazer a cirurgia, e ele poderia não escapar dessa cirurgia. E enquanto esse menino passa por essa cirurgia, ele está em um estado de entre a vida e a morte, ele tem uma visão. Ele depois que ele acorda, ele conta para o seu pai que ele viu Jesus, que ele foi aos céus, ele viu os anjos, ele viu o próprio Jesus, ele viu o avô dele. E outra coisa que é muito impactante que ele disse, ele viu uma menina lá. E essa menina, ela fala com ele e ela diz que é a irmã dele. Mas ele não sabia, porque a mãe e o pai dele ela já teria tido um filho, mas na verdade essa menina, ela morreu durante a gravidez. E os pais dele nunca tinham contado para ele, ele não sabia que ele ia ter uma irmã, só que antes dele, e ela morreu no parto. Ele não sabia disso. E eu achei muito impactante essa parte, porque ele não tinha como saber sobre isso se nenhum de seus pais contou a ele. E ele disse que essa menina foi até ele, falou e disse o nome dela, e foi até o mesmo nome que a mãe dele ia dar para essa menina. Ele contando para ela, ela começa a chorar, ela diz: era exatamente esse nome que eu ia dar para a minha filha. E ele vê o avô dele também, só que ele vê o avô mais jovem, porque ele diz que lá no céu todo mundo é jovem. E ele diz: eu via um homem que parecia com aquele ali. Aí o pai dele começou a pegar as fotos do avô dele mais jovem. Aí disse: foi esse aqui que eu vi. Era o avô dele que tinha morrido também. E ele fala como era o rosto de Jesus. Ele diz que viu os anjos, as pessoas lá. E é muito impactante. Esse filme é baseado em história real. Tem até um livro, que é O Céu é de Verdade. Tem o livro também. Se vocês quiserem, eu já vi lá na Amazon Prime. Você consegue encontrar ele também disponível em capa dura, para você que gosta de ler o livro físico em capa dura, ou também no digital. E, se eu não me engano, na Netflix também tem um filme disponível. Não sei se no YouTube tem, eu não cheguei a ver, mas eu assisti pela Netflix e esses dias eu vi que estava lá disponível, se é de verdade. Então provavelmente ainda está lá. E é um filme muito impactante, porque ele também é baseado em uma história real. No final mostra uma menina que ela tinha um dom de fazer pinturas ultra realistas e ela também teve uma experiência parecida com a desse menino. E isso também realmente aconteceu na história real. Ela teve uma espécie de quase morte, de ficar nesse estado entre a vida e a morte. E ela também viu Jesus e ela pintou. Ela fez uma pintura sobre o rosto de Jesus. E esse menino, no final do filme, passa uma reportagem na televisão que tá falando sobre essa menina e aparece essa imagem, essa pintura que ela fez. E ele diz: pai, é esse aqui foi o homem que eu vi lá no céu. Ele diz: esse daqui que é Jesus. Foi a mesma pessoa, o mesmo rosto que os dois viram na mesma experiência que os dois tiveram. E eu acho esse filme
Eu não sei nem o que dizer desse filme, porque é algo surreal, é algo impressionante, sobrenatural que Deus faz nas nossas vidas. Então ele também é uma ótima opção para você que quer aprender um pouco mais, quer ter a sua fé ainda mais aumentada assistindo um filme. Agora também eu coloquei outro aqui, que é A Paixão de Cristo. O filme A Paixão de Cristo, que é dirigido por Mel Gibson, ele é sobrenatural aquele filme. Aquele filme é demais. Não é sempre, tanto é que toda vez que nós estamos reunidos na nossa igreja, na nossa congregação, que tem a Santa Ceia, o menino do slide, né, que o povo chama de menino do slide, ele sempre coloca imagens desse filme, da Paixão de Cristo, porque é muito forte. Não há pessoa que assiste esse filme que não se sinta comovida e não chore, porque ali a gente vê, não é 100%, mas a gente vê no mínimo 10% do sofrimento do que Jesus passou naquela cruz, do que ele passou pelas nossas vidas, e é algo impactante. É algo que muda a nossa vida, é algo que quebra o nosso ego, porque nós vemos o que Jesus passou por nós. Eu não consigo assistir aquele filme sem causar uma inquietação em mim. Dizer, ele passou tudo isso por mim. E eu sei que aquele filme ainda não conseguiu retratar a realidade dos fatos. Aquele filme ele realmente não conseguiu passar o 100% do que Jesus passou e já foi daquela forma. Já foi algo tão flageloso que até quando foi lançado no cinema teve pessoas que passaram mal assistindo o filme de tão forte, pesado que ele era pelo sofrimento de Jesus, e eu continuar vivendo a minha vida da mesma forma depois de assistir esse filme. Não tem como. Então é uma ótima opção para você assistir, principalmente com pessoas que ainda não acreditam em Deus, pessoas que ainda não conheceram Jesus, ou pessoas que estão ainda naquele caminho se perguntando: será que isso realmente vai fazer alguma mudança na minha vida? Será que Jesus realmente vai mudar a minha vida? Então, esse é um filme muito bom para você assistir ao lado dessas pessoas que de repente elas creem em Deus, mas que ainda não têm um relacionamento com Ele, ainda não conhece, né? Ainda não leu a Bíblia e não conhece a palavra de Deus, ainda não conheceu Jesus. Também é uma ótima opção para você assistir com essas pessoas. Eu não anotei aqui, mas eu lembrei agora. Um filme também que foi maravilhoso para minha vida. Ele está até disponível no YouTube. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu acho fantástico aquele filme. Porque as pessoas se perguntam: se fosse Jesus em meu lugar, o que será que ele iria fazer? E nós vemos a jornada de uma igreja que está sendo posta para ser vendida. Um pastor que a sua família morre em um acidente e ele tem uma decaída na sua fé, ele começa a perder a sua fé em Deus, começa a desacreditar de Deus e de si mesmo. Nós vemos uma igreja onde todo mundo tem alguma coisa que é horrível, que Deus não gosta. Tem um cara que ele tem um dom de tocar violão, ele compõe canções incríveis, mas ele se vende para cantar músicas do mundo apenas pelo dinheiro. E aparece um homem do nada nessa cidade, um forasteiro, que ele começa a colocar tudo aquilo ali de cabeça para baixo. E quando eles estão tendo um culto quase que fúnebre, porque vai ser o último culto da igreja, o pastor já está quase desanimando, quase dizendo para as pessoas que Deus não existe. Todo mundo lá junto querendo se matar. E esse homem chega e diz: em seus passos, o que faria Jesus? O que é que Jesus faria se ele tivesse no seu lugar? E eu acho incrível. Aquele homem ele fica doente. E ele fica. Porque ele está com câncer, ele está quase morrendo. E no final, tudo dá certo, as pessoas começam a entender quem é Jesus. E esse homem vai embora. E eu me pergunto: será que esse homem realmente não era Jesus? Eu fiquei me questionando, porque o filme em nenhum momento explica quem é aquele homem. E eu comecei a pensar: será que aquele ali não era o próprio Jesus? Que estava disfarçado de um homem normal, comum. E entrou ali e disse em seus passos o que é que Jesus faria. Então, esse filme ele causa uma grande reflexão em sua vida e ele também ele mudou a minha vida porque ele causou essa reflexão em minha vida. Será que o que eu tenho, os meus dons, será que eu estou usando para Deus? Será que o meu tempo eu estou usando para Deus? Em meus passos, em meu lugar, o que será que Jesus iria fazer? Será que ele ia fazer o que eu estou fazendo ou ele iria fazer diferente? Então, é um filme para deixar a gente pensativo na nossa fé, um filme que nos deixa pensativo se realmente estamos fazendo, dando o nosso melhor para Deus. Então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas opções de filmes estão no YouTube, no Netflix também, se vocês quiserem assistir.
e alguns também tem na Amazon Prime. Então é só você escolher a sua preferência e assistir. Então eu deixei aqui pontuado. Se vocês quiserem sugerir algum tema, eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Igor Norato, lá onde eu dou videoaulas de música e violão, levo algumas palavras de reflexões e às vezes eu coloco também os podcasts lá. Se vocês têm alguma sugestão de algum tema para trazer aqui no podcast, vocês colocam lá no comentário, ou em algum vídeo de videoaula, ou vocês colocam lá no do podcast, vocês sugerem lá o tema, vocês comentam. Então, você que não conhece meu canal, entra lá, é Igor Honorato, com H. Você entra lá, o H é no Honorato, não no Igor, tá? Você pode entrar lá no meu canal, conferir todas as videoaulas, se você gosta de tocar violão também, você pode aprender lá com essas videoaulas. Então, aí você já deixa o seu like lá, não se esqueça disso, se inscreva.